Então rolou o debate entre trabalhistas e liberais, representados pelo MBL. E cara, eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero desenhar, igual a gente faz sempre aqui em Investland, um assunto que eles abordaram. E esse assunto no YouTube, ele é abordado principalmente por liberais, né, pra galera mais liberal, como se fosse uma resposta pronta. Toda vez que esse assunto vem adiante, eles tiram da carta essa resposta e pá, colocam na mesa. Mas esse corte dá a entender que eles nunca pararam pra pensar bem sobre isso, e eu vou fazer essa análise desenhando pra vocês, tá? Daniel, mas você vai fazer uma análise imparcial, etc? Eu vejo que o seu canal, você pondera bastante, você é imparcial. Gente, eu não sou imparcial. Repito aqui várias vezes pra vocês, eu tenho um viés, apesar de ser um cara de mercado, que tem ações, que gosta de investir, gosta de dinheiro. Mas, mesmo sendo um cara de mercado, eu tenho também essa pegada de entender os benefícios que o Estado pode causar ao desenvolvimento de uma nação. Então, eu tenho aí uma vertente mais desenvolvimentista, tá? Ah, Daniel, então quer dizer que você é um trabalhista? O trabalhismo, podemos dizer que ele é uma das variantes do desenvolvimentismo, talvez seja. Mas assim, eu tenho simpatia pelo trabalhismo, pelo Tamir aí, pelo Charlie e pelo Crepe. Não sei se sou trabalhista 100%, porque eu não estudei a fundo sobre isso, tá? Sendo bem sincero pra vocês. E quando eu sou alguma coisa a ponto de bater um martelo, eu sou aquilo, é porque normalmente eu, Daniel, tenho um filtro muito alto. Eu já estudei bastante sobre aquilo. Então o que eu posso dizer? Sou um cara de mercado que invisto bastante, sou do setor privado e tenho um viés um pouco mais desenvolvimentista. E eu sempre falo isso em todos os vídeos. E vamos ver o assunto que eles vão abordar. Então vem comigo que esse é mais um React em Desenho de Investland. Bom, coloquei meu fone de ouvido para reagir para vocês e vocês vão ver que o assunto abordado é o seguinte: a importância do investimento estatal no desenvolvimento de uma nação. Muita gente que é ultraliberal discorda disso, tem fobia do Estado. Não parece ser aqui. A galera do MBL me parece que atualmente não tem mais nenhum tipo de fobia do Estado, nem nada, aparentemente, tá? Mas dois, tem gente que entende a importância do Estado, tem gente que entende até que o Estado pode operar em déficit, mas eles sempre puxam da cartola o seguinte: a China, ela opera em déficit, ela faz investimento público, mas ela tem uma poupança interna alta. E ela tendo uma poupança interna alta, facilita os investimentos, facilita a taxa de juros lá ser baixa. E essa é a carta que eles puxam da cartola, você vai ver aqui quando os meninos estiverem debatendo. E se você não entender a fundo o que está acontecendo aqui, eu vou parar e vou desenhar esses pontos para vocês, tá? Então fica tranquilo que de começo tu não entende, mas depois eu desenhando, você vai entender. Vamos reagir ao vídeo. Então se você pega, por exemplo, grandes experimentos recentes de desenvolvimento econômico, você tem o próprio caso da China, o caso da Índia, o caso da Indonésia, Coreia do Sul. A própria Coreia do Sul, você tem o investimento econômico aumentando a própria capacidade da economia. Então, esse investimento poupança bem direcionado. Mas a poupança eles têm poupança. O Arthur meteu, eles têm poupança. Será que ele refletiu mesmo sobre isso? A gente vai chegar nessa conclusão. Gente, inclusive, fazendo até um elogio aqui, eu achei esse debate muito bom, tá? Eu fiquei feliz com o nível do debate, tanto pelo lado aí do MBL, quanto pela galera dos trabalhistas. A galera falou que o Tamir tava tentando lacrar e tal. Gente, esse aí é o jeito do Tamir mesmo, ele é nessa onda aí. Então, ele tá tentando lacrar todo dia, então só se for, porque esse aí é a pegada dele, tá? Agora, pô, eles discutiram assuntos, discutiram economia e tal, ninguém aí é economista, eu também não sou economista, mas discutiram a política, discutiram o projeto de país, isso é muito melhor do que há uns anos atrás, a galera discutindo formato peniano de mamadeira, a galera discutindo se igreja ia fechar, a galera discutindo só essa coisa de costumes. Eu tenho ficado feliz, né, com o nível de debate que o YouTube tem trazido atualmente. Saiu um pouco do lance dos costumes, tá? Mas o Arthur tirou e puxou essa carta da manga, né? O Arthur, ele tava bem predisposto a debater, não tava tentando lacrar nem nada, então eu gostei da postura do Arthur aí, mas ele meteu essa cartada, vamos ver o que aconteceu. Mas depende, mas a China, por exemplo, ela pratica déficit há 30 anos. Mas eles têm poupança. Essa ideia, mas essa poupança então veio de onde? Primeiro que a poupança pública tem porque eles não têm gasto social. Não, só me fala, conceitualmente, responde essa pergunta. Da onde que vem a poupança? Porque a poupança é excedente. Então, vocês vão dizer que a causalidade é inversa. Não, calma aí. Só pro Arthur, só pra gente levar. A poupança, ela é o excedente, correto? Sim. É o que excede. Você guarda esse dinheiro, correto? Isso é poupança. Da onde que vem esse dinheiro? Como assim? Não entendi. De uma economia doméstica, de onde que vem esse dinheiro, essa poupança? Depende. Também do público. Você tem a China com poupança pública e também do privado. Não, mas de onde que vem do privado? Você não entende a De onde que vem o dinheiro real? De onde que vem? E o que o Tamir quer aquele raciocínio é, já que você está respondendo que ele tem poupança interna, logo a poupança interna é importante, você está respondendo como uma cartada, eu tô querendo que você detalhe sobre essa sua cartada da poupança, para ver se você conhece o fluxo inteiro, tá? Vamos lá. Poupança, sua poupança, Arthur, você é privado. Sim. Você tem a poupança, Sim. correto? Esse dinheiro vem da onde, esse real? Você tá falando da minha produção? É isso? É, da onde que vem? Não, da sua poupança. Da sua poupança, do seu excedente. Da onde que vem esse Do dinheiro? meu dinheiro? É, da onde que vem esse real? Do meu dinheiro. Como que chegou até você? Não foi via Estado? O Estado não gerou esse dinheiro antes de você poupar? Eu não sei, eu não entendi essa pergunta. Não entendeu a sinceramente, pergunta? não entendi a Você tá em pergunta. poupança em real, correto? Ele não entendeu a pergunta, ele tá tendo, mano, como assim minha poupança veio da onde e tal? Depois ele parece entender, né? O que eu também quer falar é que o Estado
participou de um processo anterior. Para essa poupança chegar no bolso do Arthur, o Estado, em alguma das etapas anteriores, estava presente. Calma que eu vou desenhar para você. Por isso que a China tem uma poupança alta. Sei lá, esse real saiu da onde? Quem colocou esse real em circulação? A economia? É o governo. O governo. A economia é uma resposta correta, né? Mas o também quer detalhar mais, tá? A poupança ela vem depois do governo. Por isso que a China tem uma poupança alta. O Brasil, inclusive, um dos problemas do juro brasileiro é justamente esse. Você não tem dinheiro, você precisa pegar o dinheiro emprestado para você investir. Que seja, tudo bem, mas... Aí a questão, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro você tem poupança para depois o juro da economia ser baixo e a economia investir, ou primeiro o Estado, por exemplo, investe, e aí com a renda aumentando, a galera faz poupança. A gente vai falar sobre isso. Você está pressupondo que a poupança vai vir antes do investimento público, certo? Ou seja, você vai poupar primeiro para depois você fazer o investimento. Só que o que gera o determinante do valor que vai nascer dentro da economia é o próprio investimento governamental numa economia monetária moderna, como é o caso da economia brasileira. A poupança que a China possui, ela foi precedida pelo investimento público na China, e não o contrário, entendeu? Ela veio depois, ela não veio antes. Não foi como se do nada começaram a poupar. A China era extremamente pobre e do nada, não, vamos guardar dinheiro que a gente vai desenvolver esse país. Não, na verdade ela é extremamente pobre, eles fizeram uma reforma agrária, por exemplo, eles radicalizaram, né, a produtividade quando começaram um projeto massivo de infraestrutura, que ali, isso eu tô falando antes mesmo da virada do Deng Xiaoping, tá? Tô falando ali com o Mao Zedong, né? Então, essa poupança foi sendo gerada na medida em que a produtividade da China foi aumentando com a complexidade dos seus fatores de produção. Bom, esse foi o corte, né? E agora eu quero desenhar sobre esse assunto com vocês, tá? Isso aqui eu vou chamar de ciclo do acúmulo de capital, tá? Você pode encontrar de outras formas isso aí tranquilamente. Então, a grande questão é a seguinte. Todo mundo sabe, ou pelo menos se não sabe eu posso explicar agora, que um país que tem uma poupança interna alta é bom. Por quê? Imagina que você tem um país que as pessoas guardam mais dinheiro. Você tem lá 30%, 40% de poupança interna. Poxa, esse dinheiro ele está parado em algum lugar. Eventualmente ele vai ser investido. E esse dinheiro investido, ele pode em alguma ponta ser emprestado, por exemplo, para o setor privado. Então, quanto mais dinheiro você tem investido, os juros tendem a ser menor. Então, as pessoas que vão emprestar esse dinheiro para fazer a economia se movimentar, pegam esse dinheiro a juro menor. O próprio Estado também, dependendo do tipo de economia e de política, ele pode pegar uma parte desse dinheiro e fazer investimentos com ele. Então, ter uma poupança interna boa é excelente. Tem um vídeo no meu canal que é o dos 3 náufragos, né? Que tem uma thumb lá do largados e lucrando. Que eu ensino como 3 pessoas numa ilha enriqueceram, né? E eu mostro muito essa lógica da poupança, tá? Lembra que, é claro, numa microeconomia. Hoje em dia a gente é muito mais globalizado. Então ter uma poupança interna é boa. A questão é, da onde vem essa poupança? Porque o Arthur falou, para a China é fácil. A China tem uma poupança alta, então o Estado pode investir muito, porque tem um juro barato. O Estado pode operar eventualmente em déficit, porque se tem uma poupança aí, ajuda. Beleza, e o questionamento da galera é, tá, beleza, mas por que eles têm uma poupança alta? E o Charlie falou, os chineses simplesmente eram pobres e do nada eles viram um curso de coach de algum youtuber liberal aí e tal. Veja, meu curso de finanças e coach. E aí ele aprendeu a poupar com o método dele, e aí com essa mentalidade eles pouparam? Foi assim? Não, e o que os meninos estão falando é que antes desse processo de poupar, o Estado ajudou. Eu vou explicar para você como, tá? Então a poupança, essa aqui é a lógica básica. Para existir poupança, primeiro você tem que ter um excedente. E o Arthur acertou aqui. Ele falou, cara, se eu tenho lá 100 mil reais guardado, foi um dinheiro que sobrou. Esse dinheiro que sobrou, eu peguei e coloquei na poupança ou no investimento. Seja tesouro, CDB e etc. Tá poupando dinheiro. E aí, ele tinha esse dinheiro e colocou na poupança, tá? Claro que pode ser outra aplicação também, não precisa ser a aplicação poupança, tá? Mas para ter um excedente, para o Arthur ter aquele excedente, ele tem que ter uma renda, concorda comigo? Então, ele tem que ganhar, por exemplo, 10 mil reais por mês e conseguir guardar 1.000. Então, esses 1.000 é o excedente, ó, o dinheirinho saindo da carteira. Pô, tá saindo 1.000 reais da minha carteira. Esses 1.000 vou mandar lá para a poupança. Show de bola. Mas para que o Arthur tenha renda, ele tem que ter um trabalho. E vamos imaginar que ele trabalha numa indústria, que é o exemplo mais fácil de todos. Então, a indústria, ela produz, vamos supor que a indústria produz smartphones, talvez. Então, para que ele tenha renda, tem que ter uma produção. Eu coloquei aqui produção junto com capital, tá? Capital, naquele vídeo que eu indiquei para vocês, eu ensino o que é capital, mas em resumo capital, imagina que é um bem, é uma máquina que pode gerar bens de consumo. Então, por exemplo, uma simples rede de pesca é um capital. Imagina que você tem rede de pesca. Você não vai consumir a rede de pesca, mas você usa a rede de pesca para pegar peixe. O peixe, no caso, seria um bem de consumo e a rede seria o capital. Então, capital, a grosso modo, são bens que podem gerar outros bens de consumo, tá? Só que para existir produção e capital, esses passos podem estar bem separados, tá? Isso aqui é só um resumo do passo a passo. Poderia ser produção 1 e capital outro, tá? Mas para que exista produção e capital, tem que haver financiamento. Alguém tem que investir nisso aqui, tá? Na verdade é um investimento, e para ter um investimento alguém tem que financiar, mas eu coloquei as duas etapas juntas. Então, se alguém financia e investe, vai haver produção.
Tendo produção, alguém tem renda. Se alguém tem renda, ele pode fazer um excedente. Tendo excedente, ele tem poupança. O financiamento e o investimento gerou isso aqui. A grande questão é, quem que gera o financiamento barra investimento? Bom, e na minha cabeça, esse financiamento barra investimento podem vir de 4 maneiras diferentes. E lembra que eu não sou o dono da verdade. Eu não tenho 100% da razão, tá? Eu não sou economista PhD, eu sou um investidor, alguém do setor privado com bastante experiência e que gosta de estudar bastante economia, fiz uma certificação e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar 4 formas de onde esse financiamento poderia vir, somando o setor privado com o setor público também, tá? Mas claro que o setor público tem um diferencial, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, Daniel, de onde poderia vir esse financiamento barra investimento? Esse financiamento barra investimento pode vir de 4 fontes. A primeira fonte, ela pode vir de uma poupança privada. Imagine que as famílias já têm dinheiro guardado. E por algum motivo, essas famílias falam, cara, vamos investir, vamos fazer negócio. E eles compram capital, fazem produção, contratam pessoas e acabam gerando renda para a economia. Claro que a gente pode entrar num loop parafuso aqui. Daniel, mas esses ricos aí, a poupança dele veio de onde? Se caçar, lá no passado vai ter o Estado em algum lugar. Gente, o Estado ele é o principal agente de uma economia, tá? O Estado e as famílias, na verdade, tá? Então, assim, é óbvio que se você for caçar o Estado na cadeia, vai ter o Estado em algum lugar. Mas eu poderia usar o argumento de que é o seguinte, cara, se o Estado é obrigatório, ele tá aí, então a poupança acontece apesar do Estado. Óbvio que você vai contra ele, mas quem disse que ele está ajudando? Ele pode estar atrapalhando. Isso é um argumento válido e eu tenho que ser sincero para trazer para vocês. Apesar de eu não acreditar nele, eu estou trazendo que isso é um argumento possível, tá? Então, esse investimento pode vir do setor privado, tá? Das famílias. Esse investimento também pode vir de capital estrangeiro. Tem muita gente que tem um seguinte dogma, que é o seguinte, se o Estado ele gastar menos do que o que arrecada, ou seja, o Estado arrecada 1 trilhão, e ele gasta 900 bilhões, sobra aí 100 bilhões. E o nome disso aqui é superávit. Esquece o juro, tá? O nome disso aqui é superávit. Então, tem gente que acha que se o Estado fizer superávit, a galera do internacional vai olhar e vai falar, Brasil está fazendo superávit? Incrível! Vou mandar todos os meus dólares para lá. Você pode ver que quando você vê esses debates, seja político, eles vão falar, cara, a gente vai fazer o superávit e tudo mais e tal. E aí você fala, tá, mas e depois? E depois, o dinheiro vai vir externo. Os dólares vão entrar. Só que assim, cara, eu sou investidor. Na boa mesmo, assim, eu não vou investir em país só porque ele fez superávit ou déficit. Eu invisto nos Estados Unidos, tá? Através de ETFs aqui no Brasil. Só que assim, os Estados Unidos faz déficit, né? Há 40 anos. Eu invisto na China e a China opera em déficit há 30 anos. Então não estou preocupado com isso, cara. Estou preocupado se o país tem oportunidade de crescimento, seja empresas privadas ou eventualmente títulos públicos, para eu ganhar dinheiro. E uma economia pode muito bem crescer em déficit primário ou superávit primário, não importa. Então meu dinheiro não está preocupado com isso. Isso é só na cabeça da teoria de político barra economista, né? Então, uma prova interessante é o Javier Milei aqui na Argentina. E o Milei fez superávit na Argentina. Ele fez superávit primário e superávit nominal, que mesmo com os juros da dívida, o Estado está arrecadando mais do que gastando. Pergunta, os dólares entraram na Argentina? O investimento externo entrou lá? Não. Porque o Milei tá numa luta para segurar o câmbio lá, já prestou 20 bilhões da FMI, agora tá emprestando dinheiro dos Estados Unidos, do Trump, o Tesouro tá fazendo uma negociata lá com eles. Então, peraí, cadê? Por que não bombou de dólar na Argentina? Fala pra mim. Não era superávit? Então, querido, não é só o superávit. Eu sei porque eu sou investidor. Quando eu olho, o superávit do país é a última coisa. Claro que um país ter déficit, pra mim, qual é o problema? Um país ter déficit, pra mim, se ele é um déficit em moeda externa, por exemplo, Equador. Eu tenho um negócio no Equador, no meu negócio tradicional de vendas e marketing e tudo mais. E o Equador, ele tem a moeda dele é dólar. Então, o Equador não tem o Banco Central que gera a própria moeda. Logo, aí sim, o Equador precisa arrecadar para gastar, porque ele não gera moeda. Então, tem os impostos, ele pega via impostos, com esse dinheiro que ele pegou, ele gasta. E no Equador, sim, seria interessante você ter alguma política de superávit primário. Eventualmente, vai operar em déficit? Vamos, mas para quê? Vamos investir? Beleza, alguns anos em déficit dá para investir. Mas outros não tem muito o que investir, vamos fazer um superávit. Então, faz algum sentido se você não tem força na própria moeda. Já o Brasil emite a própria moeda e tem força na própria moeda. Porque tem gente que emite, mas não tem força. A gente não emite a própria moeda, mas não tem força nela. Então, o que eu olho quando eu vou investir? Primeiro, se tem oportunidade de ganhar dinheiro lá. Segundo, se o Banco Central tem dólares. No nosso caso, o Brasil, o Banco Central tem dólares. Então, mesmo que a gente opere num superávit ou num déficit, se o investidor externo vier para cá, ele vai olhar lá um monte de reservas cambiais e ele fala, cara, eu vou investir meu dinheiro no Brasil. A hora que eu precisar, eu tiro esse dinheiro, porque o Banco Central tem dólares para trocar real por dólar quando eu precisar. Então essa história do superávit primário pode ser importante em alguns casos, mas não é o principal, tá? Mas a galera resume tudo a essa teoria. Veja que eu não estou descartando essa teoria, tá? Mas a galera resume tudo essa teoria. Faz a cartilha do bom moço, gera o superávit e vai chover dólar aqui. E aí, que essa teoria, vai vir um capital estrangeiro para salvar a gente, mas eu não conheço nenhum caso de país que ficou rico no mundo com capital externo, tá? Talvez os Estados Unidos, porque ele tem a impressora de moeda lá que o mundo inteiro quer, mas assim, normalmente é o Estado se organizando com o setor privado internamente.
A terceira opção, o governo pode investir. Sim, o governo pode ser indutor da economia. Tem vários assuntos aí, até o rapaz do MBL falou, sobre alguns assuntos dos efeitos dos multiplicadores econômicos, né, aí principalmente na cartilha keynesiana, né? Então, quando a economia está em crise, se o Estado investe, todo investimento que ele faz, existem multiplicadores, então a economia tende a se beneficiar. Já quando a economia está normal, vamos dizer assim, sem crise, os economistas divergem. Poxa, se o Estado investir, não tem tanto multiplicador assim. Outros falam, não, o Estado tem que investir sim, mesmo se a economia não está em crise. Porque um país fica bem, não é só porque ele não está em crise, um país fica bem porque ele quer enriquecer. Então, o Estado não tem que atuar só em crise, ele tem que atuar para enriquecer, beleza? Então, isso é o que muita gente acredita também, tá? Então, o Estado pode investir, tá? E também os bancos, porque os bancos têm a capacidade de criar moeda. Quando você deposita dinheiro no banco, você deposita lá, por exemplo, R$1.000, o banco, ele registra lá no caixa dele, né? Fica lá escrito R$1.000 na sua conta. Por isso que a moeda do banco também chama moeda escritural, ou depósito escritural, ou também passivo bancário. Mas é basicamente dinheiro que tá lá no banco, tá? Fica lá escrito, então é escritural. Fica lá eletronicamente, tá? Antes eles escreviam no papel isso aí, o banco escrevia no papel. E esse dinheiro aqui, esses 1.000... teoricamente, você pode sacar a hora que você quiser. Mas ele pode usar esses seus 1.000 para emprestar dinheiro para outra pessoa, para o Maurício, por exemplo. Então, o Maurício foi lá e pegou R$70 emprestado. Como que o banco conseguiu emprestar esses 70? Porque ele se garante que tem 1.000 e se garante que talvez tu não vai tirar esse dinheiro agora. Então, ele cria eletronicamente mais 70 de depósito de moeda escritural aqui, de moeda, né? Ele cria mais R$70 de crédito aqui. Então, o banco, ele tem essa capacidade de gerar dinheiro, tá? Claro, a gente tem alguns filtros para isso, senão poderia ser uma zona. A gente tem, por exemplo, depósito compulsório aqui, que a cada depósito que uma pessoa faz num banco, ele tem que, arredondando, tá? 20% desse valor ele tem que mandar para o Banco Central para ficar guardadinho lá no Banco Central. Isso já reduz o poder de multiplicação de dinheiro que o banco tem. A gente tem uma outra ferramenta também, que é o índice de Basileia, o Basileia 3, né? Que a gente está agora. Que, de acordo com o patrimônio de referência do banco, você pode emprestar no máximo 9 vezes ou 10 vezes o seu patrimônio de referência. Já é uma conta um pouco mais complexa. No vídeo do Banco Master eu explico isso. Então tem algumas travas para o banco não criar tanta moeda assim. Mas o fato é que o banco tem esse poder de criar moeda do nada. Tem ou não tem? Ele tem esse poder. Isso é fato no mundo inteiro. Então, a grande questão é, num processo que no Brasil, lá em 2040, a nossa poupança interna saia de 17% do PIB para 30% do PIB, sei lá, para 25%, 30% do PIB, quem foi que financiou? A gente vai esperar o capital estrangeiro vir porque a gente fez o superávit primário? Não, não vai rolar. A gente vai esperar a galera magicamente fazer curso de finanças aqui, apesar de eu te ensinar no canal, a galera vai fazer curso de finanças e aí vai começar a poupar e vai aumentar a poupança interna? Não, não vai rolar. Quem tem o poder de começar essa etapa sem depender de dinheiro dos outros? Quem tem o poder de começar isso é o Estado e os bancos, tá? E os bancos aliados aqui com o Banco Central, na prática, vira basicamente a mesma coisa, tá? Porque o Banco Central é o banco dos bancos. Então, o argumento dos meninos era que o Estado investiu antes na China e depois de investir em infraestrutura, fez reforma agrária, fez um monte de coisa, o ciclo econômico foi crescendo e acabou que a galera começou a ganhar dinheiro, fez o excedente, fazendo excedente, teve poupança e eu trouxe dados para mostrar isso para você. Então, segundo eles, o start foi aqui dado pelo Estado e pelos bancos, tá? Via coordenação com o Banco Central. Então, por exemplo, poupança interna da China, eu trouxe um gráfico exclusivo, você não vê esse gráfico em nenhum lugar, tá? Esses são dados do Banco Mundial e essa arte aqui é nossa de Investland, tá? Essa aqui é o histórico da poupança interna da China. A gente tem algumas subdivisões interessantes aqui. Aqui pelos anos 80, mais ou menos, não lembro qual exatamente, entrou o Deng Xiaoping, tá? Que foi o presidente do Partido Comunista, né? Que fez aí uma mistura. Fez o sistema de dual track, ele aliou o Estado e o mercado. Alguns preços, inclusive, eram controlados e outros ele liberalizou para o mercado. Não significa que ele transformou a economia em liberal. Eu já mostrei a história da China para vocês. Até porque câmbio fixo ou câmbio banda não é liberalismo. Controlar preço de alguns dos produtos da economia não é liberalismo. Investimento estatal pesado não é liberalismo. Então, o Deng Xiaoping está aqui, mas o grande crescimento de poupança não foi nem aqui. Antes, na época do Mao Tse Tung, já teve um crescimento de poupança maior, tá? Aqui, antes de 62, esse gráfico até 60, tá? Tem em 1960 tem um ponto fora da curva aqui, que é um ponto de poupança anual alta, tá? Mas foi um ponto fora da curva, tá? Mas aqui, nos anos 60, 80, você pode ver que a poupança da China já começou a crescer. E a gente sabe que teve a Revolução Comunista lá em 49 e o Estado começou a tomar de conta das coisas, começou a investir, tem coisa que fez cagada pra caramba e tem coisa que fez certo, tá? Também às vezes eu defendo o Estado aqui, mas o Estado faz muita besteira também, tá? E depois vem o Deng Xiaoping aqui e a nova China, tá? Já misturando o Estado mais mercado e a poupança da China veio crescendo. Então você pode ver que um investimento público, que ninguém nega que a China teve investimento privado também? Claro que teve. Teve eventualmente dinheiro vindo de fora? Claro que teve. Mas assim, ó, ninguém aqui falou que é contra mercado, que é contra investimento privado e nem contra investimento de fora vindo, tá?
Ninguém aqui é contra. Eu sou contra, que os meninos aqui é contra, os trabalhistas é contra. Não, ninguém é contra o mercado aqui não. Ninguém é. Se você tá achando é outro canal. Se você tá achando que é contra o mercado é outro canal. Então se é dinheiro do mercado, vem também, eu gosto. Mas a gente sabe que o principal coordenador estratégico de tudo isso foi a China, e o investimento público da China também cresceu bastante. Você pode ver aqui na época do boom das commodities aqui, que a China estava crescendo pra caramba, investindo, o Estado botando dinheiro e comprando coisa e fazendo tal. Olha aqui, ó. A poupança interna da China chegou a 50% do PIB. Depois a China deu aquela desacelerada, né? Pois é, já caiu para 40%, 42% do PIB agora. E eu comecei a ler um livro, inclusive, eu tenho até que me organizar para ler, porque eu tô lendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu me perco, tá? Que é esse livro aqui, ó. China em Transformação, Dimensões Econômicas e Geopolíticas do Desenvolvimento, do Marco Sintra, tá? E de alguns organizadores. Eu li pouca coisa do livro, confesso para vocês, tá? Mas tem uma página que me chamou a atenção, que é essa daqui, ó, muito interessante. Pelo arcabouço keynesiano, schumpeteriano, o circuito do crédito para investimento corporativo começa com a criação de poder de compra adicional a partir do nada pelos bancos comerciais. Ou seja, os bancos e o Estado, vou voltar aqui para você, ó, os bancos e o Estado, eles têm poder de começar esse ciclo aqui, mesmo sem ter dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem gerar dinheiro a partir do nada. Os bancos geram crédito, que é dinheiro, e o Estado também é a mesma coisa, gera crédito, que é dinheiro, ou, se duvidar, gera até a própria moeda em si. Aí, Daniel, tá falando, imprimir dinheiro, não sei o quê. Calma com caricatura, presta atenção na lógica, fica tranquilo. Então, criação de dinheiro a partir do nada, pelos bancos comerciais, ou a partir de fundo rotativo e tal. Outro ponto interessante, o poder de compra adicional, que é gerado, permite a realização de gastos em investimentos, olha os investimentos aqui, gerando demanda para o mercado de bens, gerando produção, emprego, renda sob a forma de salários e lucros e, finalmente, poupança. Então, foi exatamente o desenho que eu fiz para vocês, tá? Que no final da cadeia gera poupança. E lá na China, os bancos comerciais são alinhados com o Banco Central chinês, né? Então, eles usam sim esse artifício de colocar o dinheiro na frente em atividades produtivas, até porque se tu coloca o dinheiro na frente só em consumo, aí provavelmente gera inflação, é ruim, tá? Só em populismo vai gerar inflação, vai ser pior ainda. Mas se você coloca o dinheiro na frente em atividades produtivas, que vão ter um lastro depois, é um processo não inflacionário e tende a aumentar a capacidade de oferta e de crescer a economia, né? Bom, vamos lá. Agora vamos ver o gráfico da poupança interna do Brasil, tá? Tá aqui o nosso querido Brasil com o tempo. Você pode ver aqui que até 80 o Brasil era um dos países que mais crescia do mundo, tá? Então, o Brasil tinha uma poupança ok até 1980. Se você tirar aqui uma média, depois a gente teve aqui crise do petróleo, choque do petróleo, o juro internacional subiu, tá? Mas aqui, ó, nesse período aqui, se você for tirar uma média, a poupança interna do Brasil tava aqui em torno de, talvez por aqui, 24%, alguma coisa assim, ó, vamos colocar aqui, ó, 24%, tá? A gente não tem aqui o período do Getúlio também, só tem de 60 para cá. Então, 24% é interessante. O que aconteceu com a poupança do Brasil? Agora, ela está em 17%. Daniel, o que aconteceu? Bom, primeira coisa, a primeira grande queda foi aqui, ó, na criação do real, tá? Isso aí a gente valorizou a nossa moeda artificialmente, né? Acabou desindustrializando o país, e também o Fernando Henrique colocou uma certa cartilha neoliberal aqui, né, de menos investimento público e tal, então a poupança diminuiu, tá? Quando que ela voltou a crescer? Quando a gente teve um boom da commodity, então o Brasil estava vendendo muito, e o Lula aqui também tacou investimento no país, né? Não sei, não foi tanto assim, mas em relação aos outros governos, ele investiu uma boa porcentagem do PIB, e você pode ver que a poupança interna do Brasil cresceu nesse período aqui do boom das commodities e de maior investimento público, cerca de 20%. Logo depois a poupança veio caindo até a pandemia, depois aqui o Estado investiu de novo, 2021, Bolsonaro lá tacou uns bilhões na economia, você pode ver que a poupança interna do país subiu, e agora ela diminuiu outra vez. Então, eu, Daniel, acredito sim que, apesar de existir várias possibilidades, e eu também não quero ser o dono da razão, mas eu acredito sim que está altamente relacionado o investimento público antes do poder de poupança de uma economia. Um outro fato aqui é a Índia. Cara, eu tenho estudado recentemente sobre a Índia, e dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o gráfico de poupança interna da Índia. Gente, olha isso aqui, ó. A poupança interna da Índia era 6% em 1960. Agora está em basicamente 30% do PIB, chegando aí em 35% do PIB lá naquela época do boom, né? Então, cara, tá muito melhor do que o Brasil. E, cara, a China era muito, muito pobre aqui. O Brasil tava crescendo essa época, expandindo e tal. E a Índia era muito pobre, muito pobre, muito pobre. Então, você acha que uma galera pobre que morria de fome... Depois você pesquisa sobre a fome na Índia, tá? Você acha que a galera pobre, eles fizeram lá um curso de coach financeiro e começaram a poupar? Fala pra mim, essa galera aqui, ó, falou, não, agora eu vou poupar para fazer a poupança interna do país. Nego morrendo de fome? Mano, tu crê mesmo nisso? Assim, tu crê, tá bom, né? A poupança vai o ano do investimento público, tá bom. Mas vamos lá, o que a Índia fez, tá? Em resumo pra vocês.
Primeiro, aqui nessa época de 60 a 75, o Estado fez um investimento inteligente. Eles tinham muita fome, inclusive, como eu falei, e ele fez um negócio chamado Revolução Verde, que eles investiram via Estado, como se fosse uma Embrapa, tá? Eles fizeram em um processo de agricultura muito bom, tecnologia de sementes e tudo mais, né? Para a agricultura poder florescer mais, né? E suprir essa necessidade da fome. Além disso, eles começaram a investir em ciência e tecnologia também. A Índia criou uma agência espacial ali nos anos 60, tá? Inclusive, em 75, eles lançaram o primeiro satélite indiano, tá? E esse satélite, ele permitiu, cara, ver onde que tinha água, como que era o tipo de solo, o que que era fundo, o que que não era. Então, essa análise de solo e imagens via satélite que eles fizeram via investimento estatal, ajudou, junto com o investimento também aqui na parte de tecnologia de sementes e tecnologia agrícola, ajudou a terminar com a fome na Índia, tá? Ou diminuir muito, tá? E esse investimento estatal, além de tudo isso, aumentou o poder de poupança. Porque as pessoas viviam mais. 2, o setor privado conseguia poupar mais também. Mas 3, veio pelo investimento público. Não foi a galera que magicamente começou a poupar aqui. Você fala, Daniel, mas a Índia poupou porque eles se abriram ao mercado, igual fizeram a China. E, gente, para mim, toda economia tem que se abrir ao mercado, desde que você não anule o Estado como coordenador estratégico. Mas vamos lá, a Índia ela se abriu ao mercado aqui por volta dos anos 90. Você pode ver na história, dá um Google aí. Mas aqui, olha que a poupança interna da China já tinha crescido bastante. Então, não foi só o mercado. Claro que depois que veio o mercado, ela continuou crescendo e tudo mais, show de bola. Mas isso aqui é porque eles investem muito em ciência e tecnologia. Gente, nos anos 60, um país que passava fome já estava investindo em agência espacial. O Brasil até que fez isso de uma maneira boa aí, né? No período de 30 a 80, a gente tem a Eletrobras, a Petrobras, a Vale, que são empresas boas, mas boa parte delas, ou se não são privadas, já são de capital misto. Eu, inclusive, sou acionista da Petrobras, né? Já ganhei bastante dinheiro com ela. Mas, assim, o Brasil tem essa mania, né, de vender as empresas e tal, porque tem esse medo aí, vamos gerar o superávit, tá tendo o rombo das estatais e tal. Não que não tem que ter gestão, tá? Tem que ter gestão. O Correio tá dando prejuízo lá, vamos fazer uma gestão. Correio pode dar prejuízo? Pode, mas não quer dizer que não tem que ter gestão, tá? Então dá pra fazer aí as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o Brasil fez isso. O Brasil tem a Embrapa. Eu já visitei a Embrapa pessoalmente, eu sou engenheiro florestal, né? Minha irmã é engenheira de pesca, meu tio é engenheiro agrônomo, então a gente gosta aí dessa parte das agrárias. Já visitei a Embrapa, é incrível. Só que o Brasil não investiu em ciência e tecnologia de ponta. Cara, a Índia, em 2023, pousou na Lua. Não sei se você sabe disso. Ela é o 4º país da história da humanidade a pousar na Lua. Um país que estava passando fome até ontem. Tu tem noção disso? Daniel, isso aí foi com superávit primário, fiscalismo e gestão. Gente, não foi. Eu até gostaria. Eu aplico fiscalismo aqui no setor privado e gestão e tudo mais. Mas não foi, eles usam muito dinheiro estatal. Os Estados Unidos operam em déficit há 40 anos. Os Estados Unidos têm a DARPA. A DARPA criou toda a base do iPhone, criou a internet. Hoje, tira a internet do seu iPhone para você ver. A tela de touchscreen, o GPS, tudo foi investimento estatal. Investimento estatal que depois respingou no setor privado, vem um gênio lá e transforma aquilo num celular. E o setor privado faz o que ele faz de melhor, que é transformar aquilo em produto. E aí o negócio cresce e fica lindo, mas normalmente o Estado tá lá por trás nessa cadeia de financiamento. Aí alguém pode dizer, Daniel, mas assim, o Estado financia as coisas, mas pega aí as coisas que deram errado. Tu fala da Embrapa, mas pega as coisas que deram errado. Querido, sim, tem um monte de coisa que deu errado, mas assim, no setor privado também. Para cada uma empresa que dá certo, pensa em todas as várias que deram errado. Mas é culpa do Estado, porque o Estado atrapalha. Gente, se tu vai nessa noia de tudo é o Estado, é fobia do Estado, esse não é o canal pra você. Tu vai encontrar sim, canais aí ultraliberais que fala só o que tu quer pra tu ter fobia do Estado, que é papo de bem país subdesenvolvido. Se tu for na Noruega, na social-democracia, ficar falando essas coisas contra o Estado, eles vão rir da tua cara, assim, país rico, né? Até os empresários vão rir de ti, assim, mas assim, tudo bem, se tu quer ficar no YouTube, país emergente, vou falar mal do Estado aqui, haha. Tem canal pra você. Esse aqui não é. Esse aqui a gente tenta apoderar as coisas, tá? Então, sim, o Estado é importante no início da cadeia e depois o setor privado pode se aproveitar disso de uma maneira muito boa. Então, Daniel, se o Brasil aumentar sua capacidade de poupança, o que acontece? Acontece que os juros da economia tendem a ser menor. Porque você vai ter muito dinheiro guardado em algum lugar, além de ter reservas cambiais e tal, que dá estrutura pro país. E aí a taxa de juros tenderia a ser menor e até o próprio Estado poderia usar uma parte desse dinheiro para financiar os seus projetos, né? Lá na China, eles têm uma coordenação de um projeto nacional, né, de longo prazo. Então, o capital, seja de onde ele for, seja onde tu trabalha, normalmente, em alguma parte da cadeia, tu tá alinhado em um projeto estratégico de longo prazo do Estado. Infelizmente, aqui no Brasil, de um lado só estamos discutindo picanha em cerveja e do outro lado a gente está discutindo só se as igrejas vão ser fechadas, ou o que você tem que fazer com seu órgão sexual, ou que deveríamos transformar o Brasil no evangelistão. Alguma coisa nesse sentido. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e desse tipo de react. Comenta aqui, você gosta do react desenhado de Investland? Se gosta, deixa um comentário. A gente se vê.